É uma aula fundamental, uma aula que muita gente me pede, assim, me mandam muitas dúvidas questionando sobre isso, e aqui a gente vai debater sobre os principais pontos, os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer tanto a prospecção como a precificação de serviços, gente. E eu quero já abrir isso daqui dizendo o seguinte: é uma questão de prática. Muita gente erra ao achar que é fácil, é simples, ou que, enfim, não quer ter trabalho na hora de fazer prospecção e captação. Tá legal? Então muita gente pensa que assim, eu só preciso fazer aqui uma publicação nas redes sociais. Vamos começar falando aqui de prospecção, tá? Muita gente fala assim, prospecção é eu entrar nas redes sociais e começar a fazer postagens. Se fosse só isso, seria muito simples, muito fácil, né? E tudo que é fácil a gente precisa desconfiar, a gente precisa ter uma certa reticência aqui com as facilidades. Né? Por mais que o mercado ele seja grande, seja um mercado que para a gente ele tem aqui grandes oportunidades para a gente divulgar em várias áreas, em vários nichos, né, aqui do direito, ao mesmo tempo a gente não pode se mostrar aqui como amador aqui para o mercado, porque é justamente a nossa expertise que ela é, enfim, a gente leva ela para frente e as pessoas elas conseguem detectar se a gente tem expertise no que a gente faz ou não. Né? Então, quando a gente fala aqui na nossa prospecção de clientes, tem que ser algo assertivo, algo intencional. Né? E é essa intencionalidade que traz aqui para a gente um primeiro passo na prospecção. O que eu quero dizer quando eu falo em intencionalidade? O que é intencionalidade, Hélio? Intencionalidade, gente, é você saber com quem você está falando, que horas você vai falar, que público é que a pessoa pertence, se ela pertence a um público do cenário gamer, se pertence a dos esportes eletrônicos. Ela só joga casualmente ou ela joga profissionalmente? Que jogo que ela joga? Ela joga um FPS, um Counter-Strike, um Valorant, ou ela prefere os jogos de RPG? Ela tem que idade, mais ou menos? Ela é um pai, é uma mãe? Será que é uma pessoa maior de idade que já tem ali a sua profissão, já tem as suas atividades? Quanto mais você conhece essa pessoa, mais eficaz e intencional é aquela forma de comunicação que você tem com ela. E quando a gente fala nessa intencionalidade, você precisa, em primeiro lugar, compreender o seu público-alvo. Aqui no cenário gamer dos esportes eletrônicos, o nosso público-alvo ele pode ser assim, variado. Você pode ter gente dos games, gente dos esportes eletrônicos, você pode ter publisher, desenvolvedor. Só que quando você sabe com quem você fala, a forma de você se comunicar, ela se torna muito mais intencional. E é nessa intencionalidade que você consegue os seus primeiros clientes. E como é que eu faço um post ou eu faço uma publicação nas minhas redes sociais? Ou como é que eu faço para chegar num cliente de uma maneira assim intencional? Como é que eu vou traduzir isso, por exemplo, por meio de uma postagem? Aí aqui está o grande lance, gente. Porque, em primeiro lugar, para que você consiga fazer isso, você precisa, de fato, conhecer esse público-alvo e saber das dores, desejos e as intenções que essas pessoas têm. Nós, como advogados, a gente tem que ter a consciência e a clareza que as pessoas vão procurar advogado em basicamente duas ocasiões. A primeira delas é quando ela quer evitar um problema que ela sabe que ela já se enfiou. E, em segundo lugar, é quando ela quer ganhar alguma coisa. Quer ganhar justiça, quer ganhar um dinheiro por meio da justiça, quer ganhar o reconhecimento, que seja uma ação declaratória, quer ganhar o reconhecimento de alguma coisa por meio da justiça. E quando a gente entende isso, é que começa a ficar mais fácil a compreensão aqui de como fazer essa prospecção. É por isso que a gente precisa ter uma compreensão clara e não uma compreensão inadequada do nosso público-alvo. Isso faz uma diferença muito grande. E aí, vejam que interessante, quando a gente fala em prospecção de clientes, e a gente fala lá na frente depois em precificação, em valoração, tudo é uma etapa. Tudo são etapas, na verdade. A gente tem a primeira etapa, que é você aparecer no mundo e você tentar chegar nessa pessoa. Quando você cumpre essa primeira etapa bem cumprida, com sucesso, você vai chegar nessa pessoa e essa pessoa muito provavelmente vai entrar em contato com você. Com esse primeiro contato, você vem aqui e vai entrando na segunda etapa, que é fazer um atendimento. Só que o atendimento, ele não pode ser um atendimento qualquer, tem que ser um atendimento intencional da mesma forma. A gente precisa usar aqui alguns gatilhos intencionais que vão ativando na cabeça do cliente a ideia de que o advogado realmente é necessário, e não só que é necessário, mas que ele é uma prioridade na contratação. É isso que faz você quebrar lá na frente
na precificação a objeção de preço do cliente. Quando ele entende que você é necessário na vida dele, ou naquele momento, para quebrar um galho para ele, ou para arrumar um problema que ele se enfiou, que é um problema grande, ele começa a colocar você como prioridade na questão financeira. Porque todo mundo fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não tenho, mas na verdade tem dinheiro. Só que você estabelece prioridades diferentes. E quando você tem essa compreensão, é muito mais fácil de você chegar no cliente e mostrar para ele que ele precisa te contratar. E na medida que você mostra isso, ele entende que aquilo é uma prioridade. E quando ele coloca a sua contratação lá no rol de prioridades dele, ele vai reservar uma parte dos recursos que ele tem para contratar o advogado. É por isso que a gente vê aqui muita gente falando assim, não consigo fechar nem sequer uma reunião, né, com o cliente. Aqui no mercado dos esportes eletrônicos é muito comum, a gente cobra reunião, eu não atendo o cliente basicamente sem cobrar reunião. E tem muita gente que não consegue, nem nesse mercado, que não tem muito especialista, tem muitos poucos. Isso se deve justamente pela sedução no atendimento. Quando você consegue fazer um atendimento sedutor, é tudo muito diferente. Você pega, por exemplo, as pessoas que querem atender sem cobrar, aí já tem uma primeira dificuldade. Eu não estou criticando aqui, viu, gente? Porque eu sei que, assim, no mercado tradicional, na advocacia tradicional, a gente tem uma dificuldade muito grande na hora de você cobrar pela reunião. E por que isso acontece? Porque tem muita demanda no mercado por cliente, tem muita oferta no mercado. Então ele vai procurar um tributarista, está cheio de tributarista por aí. Aí o cliente chega lá, você cobra 400, 600, 800 reais para fazer um atendimento, ele não quer, porque tem outro que cobra 300, e tem outro que cobra 200, e tem outro que não cobra. Esse é o grande problema. Tem muita oferta, o cliente escolhe o que ele quer. Essa é a dificuldade de você entrar nesses mercados que já estão abarrotados de advogado. Quando se entra no mercado que é de especialista, a coisa se torna diferente. Porque aí o cliente vê que ele não consegue chegar em muito advogado por aí, que é especialista em games, esporte eletrônico, para ser atendido de uma forma eficaz, que vai resolver o problema dele. E veja que interessante, quando o cliente chega no advogado e ele pensa isso, gente, é muito curioso, né? Porque para mim é muito claro que o cliente ele interpreta a situação da seguinte forma: é como ele ir à farmácia. O cara tá, sei lá, com dor de cabeça. O que ele faz quando ele está com dor de cabeça? Ele vai na farmácia, compra uma aspirina, compra um Tilenol, compra qualquer remédio, ele toma e tá beleza. A farmácia é o genericão, ele vai lá e resolve isso, pergunta pro farmacêutico lá o que ele pode tomar e resolve o problema. Só que se aquele problema da cabeça ele persiste, e aí ele vai fazer um exame, ele vê que ele, sei lá, ele tem um tumor na cabeça, o que esse cara vai fazer? Ele vai lá no farmacêutico perguntar que remédio que ele pode tomar para tirar esse tumor da cabeça? Não vai. Ele vai procurar o melhor médico que o dinheiro pode pagar. E ele vai tirar dinheiro de onde ele puder tirar, de empréstimo do banco, da família, nem que o cara que tenha que, desculpa a palavra aqui, mas de repente, nem que o cara tenha que fazer uma coisa errada para conseguir dinheiro, ele vai lá e faz. Por quê? Porque isso se tornou uma prioridade na vida do cara. E você consegue mostrar essa prioridade mexendo com as dores e os desejos desse cliente. Veja que interessante, eu gosto muito da parábola da parafusadeira, né? Não sei se vocês já me ouviram contar aqui, talvez alguns já tenham ouvido, outros talvez não, mas olha que engraçado. Diz uma lenda que teve um rapaz que foi a uma loja de ferramentas para comprar uma furadeira. Só que quando ele chegou em casa, ele pegou aquela furadeira e usou a furadeira uma vez para fazer um furo na parede. E depois que ele fez o furo na parede, ele foi lá, colocou uma bucha, colocou um parafuso e apertou o parafuso. E depois ele foi lá e pendurou um quadro para que de noite chegassem pessoas na casa dele. Qual que é a ordem, qual que é a ideia dessa lógica da parafusadeira? O cara ele comprou, ele pagou uma parafusadeira para fazer um furo na parede. Mas ele não queria comprar a parafusadeira. Ele também não queria fazer um furo na parede, ele também não queria parafusar, colocar uma bucha. Ele também não queria nem sequer pendurar o quadro. No fundo, o que ele queria era enfeitar a casa dele para receber as pessoas à noite. Você percebe o ciclo que tem entre o cara comprar, entre o cara precisar uma necessidade aqui imediata e o ciclo final? O cliente é mais ou menos assim. O cliente ele tem um objetivo na vida dele. Ele está lá atrás, ele começa como um jogador de videogame. Mas o sonho dele, onde ele quer chegar, é lá na frente. Ele quer ser assalariado, quer ganhar uma grana alta, quer ser famoso, quer conseguir muito dinheiro para comprar um carrão, para ter vários seguidores nas redes sociais.
Isso é um trajeto, é um percurso que ele vai percorrer. E é mais ou menos a ideia da parafusadeira. O cara lá no começo comprou a parafusadeira, porque ele tinha um problema lá no meio do caminho, que era fazer o furo na parede. E o cliente, muitas vezes, ele tem um problema no meio do caminho, da mesma forma. Ele tem, sei lá, um problema no contrato, um rompimento de contrato anterior, que antecede ali o prazo final, vão rescindir prematuramente, ele quer saber que direitos ele tem, ou ele precisa entrar com um processo trabalhista, ou ele vai ser transferido e ele quer saber como isso funciona, e aí ele vai procurar o advogado. É nesse ponto que ele procura o advogado. Então, quando você entende essa necessidade do cliente, fica muito mais fácil de você prospectar ele. E aí você volta aqui no nosso raciocínio, quando a gente fala de intencionalidade, é você compreender todo esse ciclo que o cliente passa, o que ele precisa, o que ele necessita, porque aí você consegue trazer aqui de uma forma intencional um conteúdo na rede social. Então você vai falar com um público específico, um jogador, por exemplo, que está passando por uma fase em que ele precisa ali fazer uma transferência, ele precisa de uma assessoria na transferência. Quando você faz uma postagem intencional falando sobre isso, mas de uma maneira também intencional, criando um texto intencional e tudo mais, é muito mais fácil e muito mais eficaz a comunicação. O erro das pessoas é justamente não entender esse ciclo e esse raciocínio, porque é isso que leva a pessoa a chegar lá e fazer uma publicação qualquer na rede social falando assim, saiba o que é banimento. Cara, só que banimento, se o cara jogar na rede social, o que é banimento? Aparece 1 bilhão de resultados em 2 segundos no Google. Ele não vai olhar para o seu post, cara. Não vai mesmo. Especialmente na rede social, se for assim algo que. Eu não sei se vocês conseguem ver também nas redes sociais, gente. É assim, quando você vai no Google, a pesquisa ela é ativa. A resposta vem de acordo com a pesquisa ativa do usuário. Então você procura lá o que é banimento. Você tem intenção de saber o que é aquilo, você está procurando o que é aquilo. E aquilo vai aparecer no Google, porque é aquilo que você está perguntando para o Google. Rede social é diferente. Rede social você aparece lá de supetão. Puf, você usou uma hashtag lá, esporte eletrônico, e fez uma postagem sobre banimento. Ela vai aparecer lá no mural de esporte eletrônico, hashtag. Pessoas que seguem a hashtag vão receber a sua publicação. Só que elas vão receber ali de supetão, elas nem estão procurando saber o que é banimento. Mas vai aparecer para elas. Elas já não têm interesse, e mesmo assim aparece. Se você não tiver intencionalidade técnica para fazer com que aquilo seja interessante para a pessoa, vai ser um post que não tem eficácia nenhuma. Dá para entender essa lógica? Isso aqui é muito louco, viu, gente? A galera não consegue chegar nesse raciocínio, e esse raciocínio ele é muito importante, ele é o que traz aqui pra gente a compreensão do que é adequado, né? As pessoas muitas vezes erram nisso. E aí tem muita gente que fala assim, né? Eu não preciso de uma presença online tão ativa, né? Esse é um segundo erro que as pessoas cometem muito. Que hoje as redes sociais são os cartões de visita, né? São como jardins em que as borboletas vêm e elas pousam no seu jardim. Então você precisa ter um mural, você precisa ter uma rede social bem trabalhada para que você possa mostrar para as pessoas que vão entrar no seu perfil quem você é, o que você faz. Isso substitui os antigos cartões de visita. Mas não precisa ter cartão de visita para os eventos online? Pode, se quiser ter, você pode, se não quiser também não pode, porque hoje a gente usa só a rede social. Né? Mas a rede social ela é fundamental, é uma presença digital, e você precisa ter essa presença digital não só numa rede social, mas em várias delas. Mas eu preciso alimentar todas elas? Não necessariamente, você precisa ter uma alimentação mínima ali para mostrar a existência, que você existe, que aquilo não está abandonado. Né? Isso é muito importante. É um erro que as pessoas também cometem, né? É entender que, não preciso assim de uma presença digital online tão efetiva, tão eficaz. É um erro que as pessoas cometem. Agora, olha que interessante. As questões voltadas aqui ao relacionamento. A gente está falando aqui, né, que muita gente consegue fazer a prospecção ativa, chegar numa prospecção ativa e chegar nos clientes. E muitas vezes chega no cliente, só que não fecha de imediato. Muitas vezes não fecha de imediato um contrato. Só que aquilo vai para a base da mineração. Quem joga sabe o que é minerar. O que é minerar? Escrevam aí no chat o que é minerar. Quando você vai minerando num jogo, você vai colocando lá os itens no seu inventário. Você vai colocando os itens lá no teu personagem, depende do jogo, né? Depende da dinâmica do jogo. Mas enfim, minerar é você conseguir trazer, né, ali para o teu inventário algo que vai agregar ali na tua desenvoltura dentro do jogo. E aqui para a gente é a mesma coisa.
quando você chega num cliente, faz uma prospecção ativa, é essa prospecção ativa que vai te trazer ali algum ativo que você vai colocar no teu inventário. E nesse inventário, em algum momento, você vai usar aquilo. Seja para oferecer um serviço jurídico, porque você sabe que eventualmente aquela pessoa tem aquele interesse, seja para mostrar para aquela pessoa o que ela precisa saber, mas talvez de outros pontos de vista. E tudo isso a gente faz ali por meio das redes sociais. Isso se chama relacionamento, construção de relacionamento e construção de audiência. E o erro que as pessoas cometem é não fazer a construção de relacionamento e não fazer a construção de audiência. Porque é justamente isso que traz aqui para a gente essa mineração que lá no futuro vai resultar nas contratações, nos fechamentos dos contratos. E aí você pode ficar um pouco mais confortável, porque quando você tiver uma base de relacionamento, as coisas vão começar a andar automaticamente. E aí você deixa de lado um pouquinho, ou diminui a intencionalidade, depende da estratégia de mercado, né? Diminui um pouquinho aqui a prospecção ativa e fica mais na prospecção passiva, porque você vai ser mais indicado, mais referenciado, né? E é isso que é importante para a gente, porque isso traz audiência. Quando você tem audiência, você tem público. Quando você tem público, você tem relacionamento. E isso vai trazendo mais e mais gente. É um ciclo que ele vai se retroalimentando. As pessoas te indicam, aconteceu algum problema no cenário grande, gigante, as pessoas começam a te marcar. É tudo isso que faz você multiplicar os teus honorários. No fim das contas, a gente está falando aqui, né, da nossa aula de hoje, que é justamente a prospecção. Os desafios, né, de fazer uma prospecção bem feita, né, e de precificação. E é tudo isso que leva a gente onde a gente quer chegar, que é multiplicar os nossos honorários, sedimentar o nosso nome no mercado. O que tem de gente que me marca nas redes sociais, gente, quando acontecem problemas gigantes no cenário, assim, não está escrito, porque muita gente me conhece no mercado. Isso acontece com você, porque você estabelece um ciclo de relacionamento quando você tem uma prospecção intencional, as pessoas passam a te enxergar como uma autoridade de mercado. E aí acontece algum problema no cenário, mas um problema assim que viraliza, as pessoas começam a marcar o teu nome, que começam a procurar advogado. E no calor da emoção a galera fala, não, preciso de um advogado, vou processar, não sei o quê. E a galera vai lá e marca, né, o seu nome. E a chance de uma pessoa grande te ver, ela é alta. De um streamer te ver, de um jogador te ver, de um dono de time te ver. Isso tudo faz parte da construção da audiência. Antigamente, antes de ter rede social, era muito difícil a gente manter, né, uma construção de audiência, manter um relacionamento com o cliente. Você tinha que sair com o cliente, você tinha que almoçar com o cliente, jantar com o cliente, eventualmente participar de um evento com o cliente. Isso ainda acontece, isso ainda é importante nesse evento presencial, networking presencial. Mas com as redes sociais, isso se tornou muito mais assertivo, muito mais eficaz. Olha que interessante, a gente então falou aqui, um ponto principal dessa aula, é um insight que eu quero que vocês anotem aí, cara, que é intencionalidade. Né? O erro das pessoas é agir sem intencionalidade. Quando você age com intencionalidade nas redes sociais, a sua prospecção ela fica muito mais eficaz. Tá legal? Quando a gente passa pela primeira fase da prospecção ativa, você foi lá, você conseguiu fazer algum tipo de prospecção ativa das variadas modalidades que a gente tem e conseguiu chegar num cliente determinado. Esse cliente foi lá no teu escritório, bateu e pediu uma reunião. Onde você vai fazer a reunião? Que horas? Como? Eu já mando um convite para o cliente dizendo que já vou atendê-lo, já passo o preço do serviço sem mesmo fazer uma reunião. Como é que eu ajo? Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai nos assistir depois, tem uma forma diferente de agir, tem uma forma diferente de se pronunciar no mercado. Mas aqui, para esse cenário, a gente tem algumas recomendações que dão mais certo do que errado. E por que eu falo isso? Falo isso com base na inteligência coletiva. Aqui a gente está numa comunidade. Eu vejo o que vocês fazem que dá certo e eu vejo o que vocês fazem o que dá errado. E eu faço isso há 15 anos. Então eu tenho uma bagagem para falar, especialmente desse cenário. Quando vocês vão atender um cliente, nesse cenário gamer dos esportes eletrônicos, você precisa entender uma coisa, a fator idade e o próprio mercado.
ele tem um fluxo de informações muito rápido. Então, se você tentar manter uma postura, assim, talvez mais conservadora em relação ao cliente, no sentido de não querer marcar uma reunião ali na hora, de não fazer um atendimento ali tão rápido, isso pode afastar o cliente, ele vai procurar outra pessoa. E aqui nesse mercado tem que ser mais ou menos assim, os atendimentos eles têm que ser mais rápidos. Não que você precise marcar na hora, o cara te chamou, pode vir aqui que eu vou te atender agora. Por um cliente importante, você faz isso. Se não for tão importante, se for uma demanda comum, um cliente sem qualquer, né, expressão aí no mercado, você pode tratar da mesma forma todos os clientes, tá? Mas eu digo assim, por prioridades. Você pode tratar esses clientes da mesma forma, mas com prioridades diferentes. Então, você vai pegar um cara que tem um nome maior, você vai dar uma prioridade diferente, porque isso te traz aqui um know-how diferente. E isso aqui traz para a gente justamente um atendimento mais eficaz. Porque quando você atende essas pessoas de uma forma mais rápida, seja em um dia, seja em 24 horas, ou até mesmo 48 horas, gente, é um prazo razoável para atender um cliente. Se ele for urgente, se for uma demanda emergente, aí você tem que fazer um atendimento mais rápido. E normalmente a gente faz o atendimento por onde o cliente tem uma facilidade maior de comunicação. Então é por isso que você precisa ter vários canais. Google Meet, enfim, o Discord, que é onde eu atendo mais. Eu tenho um canal aqui no Discord especial para o escritório e eu atendo os clientes por lá. Converso com eles por lá. Às vezes tem as salinhas lá, tem gente conversando em uma sala, eu estou conversando na outra e a gente atende os clientes ali. Né? Porque a gente sabe que eles gostam disso. E o ambiente causa conforto, é o ambiente que eles estão acostumados. E nesse conforto para eles é algo muito positivo, porque o cara entra lá, ele sabe como funciona, ele, enfim, muitas vezes não quer nem aparecer. Esses clientes às vezes não querem nem dar as caras ali. Né? E nesse atendimento que você faz, tem que ser mais ou menos assim, tem que causar um conforto para a pessoa. E quando a pessoa tem um conforto de entrar ali e saber como vai, enfim, mais ou menos como vai ser, isso traz ali um benefício. E olha que interessante, a gente fez a prospecção, a gente chegou aqui na reunião, e aí chega o momento de a gente precificar os serviços. Qual que é a grande dificuldade que as pessoas têm e como é que as pessoas erram muito na precificação? Muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é uma consultoria do que é uma reunião de orçamento. Esse é o primeiro erro. E por que isso é um erro? Porque muitas vezes o cliente ele já vem de outro advogado, já vem de outro atendimento. E muitas vezes ele já pagou o outro advogado para prestar uma consultoria. E o advogado deu um panorama para ele. Ele chega até você, só que ele não quer um panorama, porque ele já ouviu o outro advogado. O que ele quer é um segundo orçamento e, eventualmente, uma segunda opinião. Só que se ele quiser te consultar só para saber o valor, o preço dos teus serviços, você pode marcar uma reunião, eventualmente, sem cobrar. Você não vai prestar consultoria. Você vai ouvir o problema do cliente apenas para precificar. Então você não vai falar nada, você vai simplesmente perguntar para entender a dimensão do problema e saber como você vai cobrar isso e o quanto você vai cobrar. Né? Essa é uma das formas que você precisa entender e ter na cabeça que muita gente erra. Porque o cara chega muitas vezes para você e fala: eu gostaria de receber um orçamento para fazer um contrato. A pessoa já vai lá e passa o orçamento e papum, não sabe nem o que é. Ele não sabe nem a natureza do contrato, a natureza da relação, como vai ser, como vai se desencadear. Se estão presentes os requisitos do artigo 104 do Código Civil. Se não vai causar uma nulidade no contrato. Às vezes as pessoas nem sabem disso. E nem se importam em saber, vão lá e mandam um preço. Aí não fecha. Porque vai cobrar com base na tabela da OAB, você vai cobrar R$1.500, R$2.000, R$3.000 o contrato, mas sem entender o que você tem que fazer. E aí você manda um contrato lá baseado em modelo, aí o cliente volta com um monte de apontamento, e aí você perde horas e horas fazendo e conversando, e, né, numa interlocução aí com o cliente, e você acaba não conseguindo ter nenhum tipo de resultado. Né? Você, sei lá, você cobra R$2.000, o cara eventualmente paga os R$2.000,
porque foi mais barato do que o do outro, mas na hora do vamos ver, você acabou perdendo mais tempo do que ganhando dinheiro. Se você for calcular a hora que você gasta para fazer esse contrato, ele é um problema grande. É por isso que você precisa marcar uma reunião, muitas vezes, com o cliente, sem antes pensar em cobrar a reunião. É diferente quando você tem uma solicitação de reunião e o cliente quer um parecer seu, ele quer uma consultoria sobre um determinado tema, sobre uma determinada situação, sobre um determinado contrato. Aí você tem que cobrar, porque é a tua hora técnica que está em jogo. E o erro das pessoas está aí, as pessoas não conseguem diferenciar o que é uma coisa da outra. A pessoa não consegue diferenciar o que é consultoria e o que é orçamento. Aí acaba afastando o cliente. Não tem impedimento ético nenhum em você atender um cliente para passar orçamento sem prestar consultoria. Não tem impedimento ético nenhum nisso. E vejam que isso daqui é conhecimento, gente, conhecimento da lei. E dentro desse mercado, para a gente, é fabuloso fazer isso. E isso vale dinheiro. Conhecimento aqui é dinheiro. Quando você sabe que isso não é um impedimento ético, e quando você sabe diferenciar consultoria de orçamento, você passa a ter uma possibilidade muito maior de fechar contratos. Seja um contrato fixo com um time, seja um contrato fixo com uma liga, com um torneio, com uma associação, com uma federação, com um jogador, com um streamer. Tá cheio de aluno aqui da comunidade que eles vão desbastando, né, a pedra bruta deles e eles vão conseguindo compreender isso. E aumenta brutalmente aqui a chance de conseguir fazer uma precificação mais justa e adequada. A precificação, o segredo dela é compreender o que o cliente realmente precisa. Quando você compreende o que o cliente precisa, é muito difícil você cobrar algo errado. É muito difícil. Ou algo que, por exemplo, ele vai achar muito caro. Porque você precisa antes entender. E entendendo isso, é aquilo que vai te fazer uma precificação justa. E quando a gente fala na precificação, além de a gente falar de preço em si, a gente tem que falar também em demonstração de valor, né? Uma coisa que é muito importante que muita gente também erra, né? Não faz do jeito certo. Porque as pessoas vão lá e fazem um atendimento muitas vezes, ainda que seja numa reunião de orçamento, elas vão lá e fazem um atendimento sem a implementação de técnica de venda. E a implementação da técnica de venda ela tem que existir tanto na reunião de orçamento como na reunião de consultoria. Porque é isso que ativa os gatilhos na cabeça do cliente e faz o cliente agir. Aí a gente volta no começo da nossa aula, que a gente falou de prioridades. Aí ele passa a te colocar como prioridade na contratação ou no orçamento dele, no orçamento familiar, no orçamento pessoal dele. Precificação, o segredo da precificação aqui, se vocês puderem anotar uma palavrinha que é um insight aqui, é técnica, tá? Técnica de venda. E conhecimento. Uma segunda palavra, né? Conhecimento do problema do cliente. Isso é muito importante, gente. Quando você tem conhecimento do que o cara realmente precisa e o que ele deseja e o que ele tem de expectativa, a precificação ela fica muito mais alinhada. E também quando a gente fala aqui nas técnicas de persuasão, é algo que potencializa muito a possibilidade do cliente te contratar. Veja que quando você pega tudo isso que a gente está falando aqui nessa aula de hoje, gente, tudo que a gente está falando aqui de prospecção alinhada, né? Alinhada com o público que você sabe com quem você está conversando, e você faz isso de maneira intencional, esse cliente chega até você. Quando você faz um atendimento adequado, seja por uma consultoria, seja por uma mera passagem de orçamento, a sua precificação nesse orçamento também fica muito mais alinhada. E a possibilidade de você fechar é muito grande. Quando você pega 10 clientes que você atende, normalmente você fecha um, dois. Quando você não fecha nenhum ou fecha só um nessa média, você ainda está abaixo, você ainda não está indo muito bem. Quando você começa a chegar na prospecção a bastante clientes, chega numa grande rede de pessoas, e você de 10 pessoas fecha 2, 3, 4 clientes, aí você está indo bem. Aí é um termômetro que você tem que colocar e entender. E normalmente os problemas estão no que a gente falou nessa aula de hoje. Na prospecção, a forma de prospecção e de precificação. Deu para entender isso?
Isso parece uma coisa simples, gente, parece uma coisa simples, mas precisa de treino, tá? E não que isso não seja simples, é simples de entender. O que é difícil de fazer é de você treinar, porque muitas vezes as pessoas chegam para fazer o atendimento dos clientes, fazer a prospecção, e a gente fica com medo, a gente fica com receio, porque você já não tem cliente, você está começando agora, você vai atender um primeiro cliente, o cliente fala, ah, não dá, tô sem dinheiro, ou não quero, ou sei lá, dá qualquer desculpa aí para você. E quando você já tem medo disso, parece que o cliente cheira, ele sente o cheiro do seu medo. Né? Então, quando você sabe disso, você tem que agir de uma maneira bastante despretensiosa, que é o que te ajuda a afastar, né, essa possibilidade de o cliente imaginar que você, ó, o cara está inseguro, não sei se eu devo, né? Quando o cliente vê isso, ele não fecha. Então, a gente precisa praticar. Você tem que colocar numa margem de erro a possibilidade de não conseguir fechar alguns contratos. Isso faz parte. Isso faz parte. A dificuldade é quando você está sozinho fazendo isso, quando você está começando a fazer isso agora, e você não tem um apoio moral, que é o que a comunidade aqui oferece. Para vocês, boa parte da galera que está aqui tem acesso a uma parte da comunidade aqui do Discord. Tem uma outra parte do Discord que ela é fechada para a comunidade do curso. O apoio moral que a galera tem é muito forte. E a comunidade é o que não deixa você cair quando você está nessa situação, nessa dificuldade de atendimento. Porque isso abala. Isso é um fato. Isso abala. Quando você vai lá, faz um baita de um atendimento, quando você se dedica muito ao cliente, atende o cliente, faz tudo para fechar o contrato e chega na hora de fechar o cliente não fecha. Isso abala. E o que te ajuda a segurar essa emoção é justamente a comunidade que te oferece um amparo. Que é quem entende o que você está fazendo e aonde você está fazendo, em que mercado você está fazendo, e é ela que te oferece aqui um amparo. Essa é uma facilidade que a gente tem aqui na comunidade. E aqui para vocês também, a gente conversa por aqui com todo mundo, a comunidade aberta, a comunidade fechada, e todo mundo se ajuda. Essa é a vantagem de se fazer parte integrante de uma comunidade. Olha a Carol, que ela falou aqui no chat. O apoio moral da comunidade é impecável. Sou muito grata por esse apoio, tanto que tive que fazer um agradecimento especial no meu TCC. É verdade, a Carol fez um TCC fantástico da relação de consumo nos jogos de GTA, RP. Que houve um baita de um tema. Ela transmitiu online para a comunidade a apresentação do TCC dela, e esse TCC, os professores ficaram de boca aberta. E não só ficaram de boca aberta, como também ficaram tudo perdido, né, Carol? Os professores, assim, entenderam basicamente nada, mas ficaram totalmente interessados, porque começou a cair a ficha deles, né, que tipo, existia um comércio dentro do GTA. Foi fantástico. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem pergunta aí? Quem vai assistir a gente no YouTube depois, pode deixar as perguntas aí pra gente, deixa as perguntas aí nos comentários, que a gente responde, tá, por escrito. Vantagem de você vir aqui pro Discord com a gente é que você tem a possibilidade de interagir aqui pelo chat. Então, quem quiser mandar pergunta, quem tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, podem mandar por aqui que a gente já debate. E ó, amanhã a gente vai ter uma live às 9 horas da manhã muito especial, que é com um delegado de polícia do Rio Grande do Sul, o Dr. Emerson Wente. Ele é um delegado muito, muito experiente com tecnologia, e a gente vai falar sobre hackeamento em jogos digitais. Só que essa live ela vai ser lá no Instagram, tá, gente? Acho que vale muito a pena assistir, porque as informações ali que eu estava batendo um papo com ele vão ser muito legais. E como eu faço muita derrubada de servidor pirata, como tem muito tema relacionado aqui a hackeamento, invasão de dispositivos informáticos, é um tema legal de se assistir, tá? Então eu vou deixar o convite aí para vocês, amanhã às 9 horas da manhã, a gente tem essa live. E amanhã a gente também tem um encontro aqui de novo, né? Deixa eu ver o tema da aula de amanhã. Ah, amanhã é um tema legal, que eu gosto. O seu futuro brilhante. Direito gamer dos esportes eletrônicos na visão do amanhã.
esse tema é legal. A gente vai falar de projeção de mercado e como é que você estaria no mercado se você entrasse nele hoje. A gente faz uma projeção falando sobre isso. Tá legal? Ó, quem não se inscreveu ainda na jornada de jogado high level, se inscreva. A gente vai ter 3 aulas específicas, vai distribuir material, vai valer muito a pena, hein, gente? Tá legal? Ó, então a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. A gente se encontra amanhã às 9 na live. E amanhã, no mesmo bate-horário e bate-local, aqui no Discord, a gente tem o nosso encontro, a nossa aula. Tá legal? Acho que é isso. Pessoal, grande abraço para vocês, bom descanso e até amanhã.